ambos deram muito errado e foram cancelados ainda na primeira temporada, é que ela é chata. Olá, eu sou a Thay, essa é a Eleonor. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E se você é um inscrito e retornando, seja muito bem-vindo de volta. Espero que você esteja preparado, porque o vídeo de hoje não será fácil. Vamos ter que ser fortes, tá? Segura aqui na minha mão, vamos ficar juntinho. Porque iremos falar sobre a tragédia que foi um dos spin-offs de uma das séries mais amadas dos anos 2010. Pretty Little Liars. Seu spin-off, The Perfectionist. Eu sei que eu fiquei conhecida aqui no meu nichozinho, no meu cantinho aqui no YouTube por fazer análises de personagens. E isso é algo que eu absolutamente amo fazer. Ainda é o cerne principal desse canal. Definitivamente ainda virão muitos. Mas uma perspectiva que os meus vídeos de react... Eu não sei se react seria a palavra correta, porque eu não reajo a eles em tempo real. Mas meus vídeos sobre as minhas percepções sobre as temporadas, sobre assistir Sex and the City pela primeira vez, me deram. Se você nunca viu meus vídeos sobre as minhas primeiras impressões de Sex and the City, eu vou deixar uns cards aqui pra você assistir, são muito legais. Foi que também é legal a ideia de analisar uma série como um todo, sabe? A imagem inteira, a imagem completa. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. E se vocês curtirem esse vídeo, eu posso trazer mais disso, fazer análises mais das séries inteiras, não só de personagens específicos de dentro delas. Eu acho que essa é uma ideia interessante, que eu topo fazer se vocês toparem assistir. Então, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, se você acha essa ideia legal, se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos. Vamos lá, sobre o que é The Perfectionist. Se você caiu aqui de paraquedas, nunca ouviu falar desse spin-off, ou se você já até se esqueceu dessa bomba. Tal como Ravenswood, um spin-off que não deve ser mencionado, de PLL, ele acompanha alguns personagens, né, da série principal, original PLL, enquanto eles tentam desvendar um mistério numa nova cidade. Estão no universo de PLL, ambos foram produzidos pela Marlene King, que é a produtora e criadora de PLL, e ambos deram muito errado e foram cancelados ainda na primeira temporada. Com a única diferença que Ravenswood se passava ao mesmo tempo que a timeline de PLL, e The Perfectionist é para acontecer um pouquinho depois que a série terminou, se tornando quase que um sequel de PLL. E sim, PLL é uma série que acontece em volta do misterioso desaparecimento de uma menina chamada Alison de Laurentiis e todos os eventos que ocorrem depois disso. Na primeira temporada, todo mundo acredita que a Alison morreu e as suas 4 melhores amigas começam a ser perseguidas por um stalker que sabe todos os segredos obscuros delas. Saltando para o final da última temporada, a Alison é fecundada, sim, você ouviu corretamente, com os óvulos da Emily, que era uma dessas melhores amigas, e elas terminam criando as filhas gêmeas juntas, casadas, e dava a entender que esse seria o final feliz delas na série. Bom, The Perfectionist começaria após isso, mas é muito importante entender também o ambiente em que The Perfectionist chegou, porque PLL durou 7 temporadas. E apesar de ser uma das séries de Young Adult mais amadas do seu tempo, tem a reputação unânime, até hoje eu nunca vi ninguém que discorde disso, de ter um dos piores finais de série da história, junto com Gossip Girl e Teen Wolf, eu diria. Então, poucos meses depois de PLL terminar, foi anunciado que a Sasha Peterson e a Danielle Parrish estariam presentes no novo spin-off. Então eu nem preciso dizer que isso serviu meio que um paliativo para os fãs que estavam tão decepcionados com o final que a gente recebeu em PLL. Estaria ali a oportunidade da Marlene King recompensar, né, os fãs que amaram tanto essa criação com um plot decente e meio que corrigir o final péssimo que PLL tem. E foi neste ambiente que, em 2019, The Perfectionist veio ao ar. Em The Perfectionist, alguns anos depois de PLL acabar, a Alison
acabou de se mudar para uma nova cidade para dar aula numa universidade de muito prestígio, conhecida por ter estudantes muito ambiciosos, que estão sempre se excedendo academicamente, o mar de Spencer Hastings. No entanto, ela é recebida lá pela sua arqui-inimiga Mona. Mona, que assassinou a irmã dela, Cissy. Mona, que assassinou a Bethany Young, achando que estava assassinando a Allison. Mona, que odeia a Allison. Isso é canon da série. Presta atenção. Guarda essa informação. Guarda, porque ela vai ser relevante para o que a gente vai discutir. Mas, além de tomar um susto quando encontra a Mona lá, a Allison também começa a achar essa universidade meio esquisita. Tem vários esqueletos no armário e ela, sagaz como é, começa a observar um grupo específico de estudantes e tem ali um envolvimento estranho com um cara chamado Nolan, que é o herdeiro do lugar, é filho da mulher que criou a universidade, blá blá blá. E o que você percebe muito rapidamente é que o Nolan, ele é tipo uma versão feminina um pouco mais velha da Allison da primeira temporada de PLL. Ele é arrogante, manipulador, cruel, ele tá sempre extorquindo as pessoas ao redor dele com segredos. No final do episódio piloto, ele é morto quando alguém o empurra do telhado. Então agora a Allison teria que se juntar com a sua nêmesis para tentar descobrir o que tá acontecendo ali, o que tem de errado e etc e tal. E assim, pra ser honesta, quando você começa a assistir The Perfectionist, o episódio piloto ele não é ruim. Apesar dele ter uma gama de informações que é jogada assim na sua cara, apresentar o elenco da série toda de uma vez só. Eu lembro de ter gostado e ter ficado interessada em continuar assistindo na época. Então, eu diria que The Perfectionist tem qualidades. Mas o maior problema dessa série, o motivo pelo qual ela não chegou à altura de PLL, mesmo tendo uma fanbase garantida, ela não conseguiu segurar a audiência, é que ela é chata. PLL tem vários defeitos em retrospecto. Vários defeitos. Eu tenho um vídeo inteiro sobre buracos no plot de PLL que eu vou deixar nos cards aqui, que não chega nem a metade da quantidade de buracos que tem no plot. Não faz o menor sentido. Mas algo que você não tem como chamar PLL é de chata. Simplesmente não é chata. Apesar dos seus apesares, com exceção da segunda metade da última temporada, PLL sempre foi divertida de assistir. Sempre foi boa. Enquanto que The Perfectionist já não começou lá essas coisas e foi ficando cada vez mais chata a cada episódio. É uma tortura terminar essa série. E, sinceramente, a razão principal para isso é que o elemento que menos funciona nessa série, que seria o mais importante, a jogada crucial, que é o que segurou o PLL por tanto tempo, são os personagens. Os personagens principais de The Perfectionist são muito, muito ruins. Essa série é a prova também de que a personagem da Allison não funciona como protagonista. Ela foi feita para ser a antagonista da série. E sim, em The Perfectionist ela meio que tá sofrendo com o residual ali da catástrofe, das mudanças que fizeram no caráter da personagem nas últimas temporadas de PLL, mas a maneira que eles tentaram trazer a essência da Allison, antiga e eu diria verdadeira Allison, ainda assim não funcionou muito bem. Em The Perfectionists, a Allison deixa de ser aquela porcelana frágil, aquela garota que é empurrada em qualquer direção, que não tem opinião das últimas temporadas de PLL, e volta a agir com a mesma astúcia que a gente via antes e que fez a gente amar a personagem. Ela é esperta, ela é manipuladora de novo, e até mesmo perigosa dependendo da situação. Mas agora, em teoria, ela usa os seus artifícios para o bem. O que eu odeio, porque minimiza todas as ações dela na série original. A Allison, ela era mais do que só uma bully, do que só uma mean girl. A Allison causou a morte de inúmeras pessoas. Ela é o ponto de origem de um verdadeiro massacre que aconteceu na cidade. A grande maioria das pessoas que morreu no decorrer da série estaria viva se não fosse pelas armações da Allison que direta ou indiretamente levaram ao fim dessas pessoas. A Jenna literalmente ficou cega por causa dela. A Allison destruiu famílias e vidas de maneiras inimagináveis. Mas o roteiro convenientemente esquece isso tudo. A Allison não era só uma bully, ela era uma psicopata. E é justamente por isso que ela era uma personagem tão boa. Ela era maquiavélica.
E é por isso também que ela não funciona como alguém do lado do bem. Não faz o menor sentido uma personagem como a Alicent ter um final feliz. Não é genuíno. E não faz o menor sentido também a Alicent ser uma espécie de mentora para os outros jovens da série que estão ali numa espécie de crise. Um outro grande problema dessa série é que a motivação dos personagens não tem muita lógica. Por exemplo, o que diabos a Mona tá fazendo na história? Por que a Mona se importaria em ajudar aqueles jovens universitários? Se existe uma coisa sobre a Mona, é que ela protege os seus próprios interesses. Ela não se importa muito com as outras pessoas. Eu gostei que ela estivesse na série porque a Mona é divertida, eu adoro essa personagem. Mas sentido não faz. E o que é aquela espécie de instituição que ela trabalha que parece vigiar ela pelos espelhos? Tipo Big Brother? Porque eles mostram isso e depois nunca explicam de novo o assunto. Ai, não podemos esquecer que colocaram ela transando com o aluno. Que é claro que vai ter um relacionamento com Ed Gein meio problemático, senão não seria uma série da Marlene King, né? E você sabe que eles sabiam que isso é problemático porque literalmente tem um diálogo num dos episódios onde eles literalmente falam: não, mas tá tudo bem porque eu tenho uma idade pra ser consensual. O que é tão estúpido. Por quê? Por que a Mona foi colocada nessa série? A não ser pra atrair os fãs que gostavam dela. Não tem razão nenhuma. Os outros 3 personagens principais da série, eles são um esforço pra se assistir. Eles são tão sem sal, tão mal escritos, que eu tinha que lutar contra o sono toda vez que era uma cena dele. Não existe um pingo de química nas cenas desses atores interagindo juntos, coitados. Pior é que a dinâmica deles até é uma ideia interessante. 3 estranhos que não têm absolutamente nada em comum, exceto pela conexão deles com Nolan, e eles precisam fingir que são muito próximos e públicos. Faz até mais sentido do que a interação das Lyles na série, se você parar pra pensar. Mas, na prática, não funciona porque o diálogo e a atuação deles é muito ruim. E ainda pior que isso, os roteiristas ainda tentam convencer a gente de que a Alicent e a Mona ficariam amigas com aquela facilidade. Lembra no começo do vídeo onde eu enfatizei que a Mona assassinou a irmã da Alicent e que ela tentou assassinar a própria Alicent? E também ela expulsou a Alicent da cidade e atormentou as amigas dela por anos. A Alicent torturou a Mona de maneira tão profunda que ela desenvolveu um transtorno de personalidade. Como? Me explica, como? Como? Eles simplesmente querem que a gente esqueça tudo isso e que elas simplesmente começaram a trançar o cabelo uma da outra e cantar Kumbaya. Não tem lógica. E o que é mais irritante é que se a dinâmica entre elas tivesse sido executada de maneira correta, teria sido ótimo. Se elas tivessem sido, por algum motivo, coerente, forçadas a trabalhar juntos, ainda que continuassem a odiar uma outra, a desejar a morte uma da outra, a não se suportarem, aí sim seria legal. Porque em The Perfectionist, a Mona ainda tá claramente lutando contra ali os traços do seu transtorno de personalidade. Todos os personagens costumavam se referir a Mona como doida em PLL, mas a verdade é que tudo que ela fez foi resultado de anos de trauma perpetuados pela Alicent. Então, se o objetivo era vender essa ideia de redenção da Alicent, ela deveria, no mínimo, sofrer com a culpa pelo que ela fez com a Mona. Afinal, a Mona deveria ser uma constante lembrança da pessoa ruim que ela era, né? Ela é literalmente o produto dos erros da Alicent ali na cara dela. E, ao mesmo tempo, a Alicent não tem nenhuma razão para confiar na Mona. E o fato deles não terem explorado nada disso na série é muito frustrante. Essa amizade delas não faz sentido. É uma escrita preguiçosa e eu odeio. E aí a gente tem outro absurdo, que é a personagem da Dana Booker, acho que é o nome dela, ser literalmente um copia e cola da Tenney, da detetive Tenney, e do Wilden, e da série. É que a Caitlin, o Dylan e a Ava, que são os 3 personagens principais que eu tive que fazer muita força pra lembrar o nome, que são tão desinteressantes que eles são, eles não tinham a menor necessidade de se recusar
a cooperar com a detetive. Diferente de PLL, em que, teoria, elas tinham algo a perder se elas contassem a verdade, em The Perfectionist simplesmente não existe. Não existe. Na verdade, se eles tivessem contado pra ela tudo o que eles sabiam, ela teria sido capaz de ajudá-los. Porque eles não tinham feito absolutamente nada de errado. Eles eram completamente inocentes. E a única razão pela qual ela continua atrás deles é porque é explícito que eles estão mentindo pra ela. E porque eles se recusam a falar com ela. Não tem nem sentido eles terem medo dela por causa dos segredos deles. Porque ela já sabe todos os segredos deles. Na real, a Eva nem tem um segredo. Os pais dela estão fugidos do FBI, mas ela realmente não sabe pra onde eles foram. É tão idiota. Mas pra dizer que eu não falei nada de positivo sobre essa série o vídeo inteiro, vamos às coisas que eu gostei em The Perfectionist, em comparação a PLL. Em primeiro lugar, eu acho a ideia de se passar em uma universidade muito mais interessante do que no high school, no ensino médio. Não só porque é um ambiente mais contido para os eventos da série acontecerem, então faz mais sentido os personagens interagirem mais e estarem o tempo todo se deparando uns com os outros. Como se livra, né, do período escolar, do problema de idade e relacionamentos inapropriados. Eu também gosto do fato da Emily ter se divorciado da Allison, porque ela não conseguiu escapar do passado dela. É um caminho super realista para aquele relacionamento que não fez o menor sentido no final de PLL. E é um exemplo raro de uma escrita boa. Eu sei que eles só separaram as duas para Alison ter a oportunidade de, né, ter relacionamentos românticos em The Perfectionist. Se ela tivesse casada e só tendo um relacionamento à distância com a Emily, isso não seria possível. E o que são as séries da Marlene se não tem plot romântico? Mas de uma perspectiva realista faz muito sentido. Elas não deveriam dar certo. Inclusive, eu gostaria que isso tivesse sido mais explorado em The Perfectionist. Porque não conseguir o seu final feliz com a Emily deveria fazer a Alison refletir muito sobre si mesma. Sobre não poder seguir em frente depois de tudo que ela fez. Sobre as consequências de tudo que ela fez, independente dela ter mudado ou não. Afinal, a Emily, a única pessoa que a amou ainda durante tudo aquilo, ainda assim não tinha sido capaz de perdoá-la. Eu gosto disso, dela não ter conseguido o final feliz, dela não ter escapado completamente ilesa. Eu também gosto que eles, apesar de ainda ter plot romântico, diminuíram significativamente o tom romântico da série em comparação ao PLL. Que, sinceramente, no Murder Mystery, atrapalha muito o ritmo da série. Atrapalha demais PLL. Ainda tem romance, mas não se sobrepõe à parte mais importante da história. E não é como se a Marlene fosse boa escrevendo romance de qualquer forma, então não fez a menor forma. Assim, outro ponto legal é que a personagem da Mona continua muito interessante de se assistir, apesar de eu achar que não faz o menor sentido ela lá. A Gillian Parrish é maravilhosa interpretando esse personagem. E a Mona é a única pessoa que exala carisma nessa série inteira. As cenas com ela são substancialmente mais fáceis de se assistir. E é isso. Isso é tudo que eu posso dizer que eu gostei em The Perfectionist. Porque tudo isso que eu falei aqui poderia ter sido superado com o tempo, com outras temporadas, com desenvolvimento melhor. Talvez a série pudesse ser um pequeno sucesso, dada a quantidade de fãs de PLL, que já era meio que uma audiência certa, se não fosse o maior problema da série, que ela é um copia e cola muito óbvio de PLL. A gente, mais uma vez, está lidando com um vilão sem rosto, que vigia todos os passos de todo mundo, é onisciente, que coloca animais mortos nas coisas dos outros para dar susto, que a gente nunca descobre por que tá fazendo isso, e depois de um tempo a gente nem se importa mais em quem é e só fica esperando alguma coisa acontecer. E como é uma série da Marlene, você termina o episódio final do mesmo jeito que no piloto, sem saber nada. Não existe nenhuma resolução ou começo de uma explicação. Como o show foi cancelado, nunca haverá. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É uma proposta diferente que eu resolvi trazer aqui pra gente diversificar um pouco. Me fala aqui nos comentários o que você achou. E se você gostou, quais outras séries que você gostaria que eu analisasse de maneira mais completa aqui? Eu acho que existem muitas que eu poderia falar por horas sobre, não é o caso dessa, porque não tem muito mais o que falar, então isso acabou, não sou um vídeo tão longo, mas tem outras que renderiam partes 1, 2 e 3, e até 4, então
E é isso, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, @soutai. Um beijo e até o próximo vídeo.